Você já sentiu como se estivesse andando no escuro, sem saber qual direção tomar? Já enfrentou momentos em que tudo parecia perdido, quando o medo e a incerteza tomavam conta do seu coração? A vida muitas vezes nos coloca diante de desafios que parecem impossíveis de superar, mas a Bíblia nos mostra que Deus sempre tem um plano, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo. Ao longo da história, homens e mulheres enfrentaram dificuldades inimagináveis, mas confiaram em Deus e viram milagres acontecerem. Essas histórias não são apenas relatos antigos, elas são lições vivas que podem transformar a sua vida hoje. Pense em Jó. Um homem íntegro, temente a Deus, próspero e feliz. Mas, de repente, tudo desmoronou. Ele perdeu seus bens, seus filhos e sua saúde. Amigos o acusaram, sua esposa o incentivou a desistir, e o silêncio de Deus parecia esmagador. No entanto, Jó se manteve firme. Ele não entendia o motivo de seu sofrimento, mas escolheu confiar em Deus. E, no tempo certo, Deus restaurou tudo o que ele havia perdido, dando-lhe o dobro de bênçãos. Essa história nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus ainda está no controle. Talvez hoje você esteja enfrentando uma provação, sentindo que Deus se calou. Mas lembre-se, Ele está trabalhando nos bastidores, preparando uma restauração muito maior do que você pode imaginar. Agora, olhe para Moisés e o povo de Israel. Imagine a cena, e você está encurralado, sem saída. Atrás de você, um exército sedento por vingança, à frente, um mar intransponível. O desespero toma conta do coração do povo. Mas, em meio ao caos, Deus dá uma ordem surpreendente, e diga ao povo que marche. Como assim? Não havia caminho. Mas Moisés confiou, levantou seu cajado, e então o impossível aconteceu. O mar se abriu, e o povo passou a seco. Isso nos ensina que, muitas vezes, Deus nos pede para dar um passo de fé antes que o milagre aconteça. Você pode estar diante de um mar fechado agora, mas não desista. Confie e siga em frente, pois Deus pode abrir caminhos onde não existem. E que tal falarmos de Davi? Um simples pastor de ovelhas, franzino, sem experiência de guerra, enfrentando um gigante temido por um exército inteiro. Aos olhos humanos, era uma batalha impossível. Mas Davi não confiava em sua própria força, e sim em Deus. Ele se lembrou das vezes em que Deus o livrou das garras de um leão e de um urso e declarou: "O Senhor me livrará deste filisteu." Com apenas uma pedra e uma funda, Davi derrubou Golias. Quantas vezes nos sentimos pequenos diante dos desafios da vida? Problemas que parecem gigantes diante de nós? Mas a história de Davi nos ensina que não é a nossa capacidade que define a vitória, e sim a confiança que temos em Deus. Agora, pense em Pedro. Ele viu Jesus andando sobre as águas, e cheio de fé, pediu para ir até ele. No início, tudo parecia bem. Mas, ao notar o vento e as ondas, Pedro começou a afundar. O que isso nos ensina? Quando mantemos os olhos fixos em Jesus, podemos caminhar sobre as águas. Mas quando olhamos para as dificuldades ao nosso redor, o medo nos faz afundar. Quantas vezes iniciamos algo na fé, mas, diante das circunstâncias, começamos a duvidar? Se você sente que está afundando, lembre-se de que Jesus está ali, pronto para estender a mão e te levantar. E a mulher do fluxo de sangue? 12 anos de sofrimento, rejeição e dor. Ela já havia tentado de tudo, mas nada funcionava. No entanto, ela ouviu falar de Jesus e decidiu que, se ao menos tocasse em suas vestes, seria curada. Em meio à multidão, enfraquecida, ela se arrastou até conseguir tocar na borda do manto de Jesus. No mesmo instante, a cura aconteceu. Jesus percebeu e disse: "E filha, a tua fé te salvou." Quantas vezes nos sentimos desanimados, achando que não há mais solução? Mas essa história nos ensina que basta um encontro com Jesus para que tudo mude.
E por fim, vejamos a história de José. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, acusado injustamente, lançado na prisão. Durante anos, parecia que sua vida estava indo na direção errada. Mas José nunca perdeu a fé. Ele continuou servindo a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. E no tempo certo, Deus o exaltou, tornando-o governador do Egito e responsável por salvar muitas vidas. Isso nos mostra que, mesmo quando não entendemos os planos de Deus, Ele está nos preparando para algo maior. Se você está passando por uma fase difícil, confie. O que parece um retrocesso pode ser, na verdade, um treinamento para algo grandioso. A Bíblia está repleta de histórias como essas, que mostram que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Cada desafio é uma oportunidade para fortalecer sua fé e testemunhar milagres. Se Deus foi fiel no passado, Ele continua sendo fiel hoje. A sua história ainda não acabou. Confie, persevere, e no tempo certo, você verá que tudo fazia parte de um plano perfeito. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário. Qual dessas histórias mais te inspirou? Que Deus te abençoe.